Aleluias, louvado seja o nome do Senhor Jesus, toda honra, toda glória dada a Deus, querido irmão, querida irmã, mais um dia maravilhoso na presença do nosso glorioso Deus. Eu queria dizer para você que Jesus salva, Jesus liberta, Jesus está aqui no meio de nós. Hoje a palavra é a sabedoria da paciência. Nós temos que usar a sabedoria de Deus para termos paciência nas coisas da nossa vida. Porque temos a paciência, o Senhor nos dá a paciência do Senhor e nós vamos ter a certeza da colheita. Você poder glorificar o nome do Senhor. Então a palavra hoje, para você guardar no seu coração, a sabedoria da paciência, nós vamos aprender através da palavra de Deus. Porque a gente temos paciência, nós vamos ter a certeza da colheita. E a colheita do Senhor é uma colheita abundante. É uma colheita de salvação. É uma colheita de prosperidade. É uma colheita de cura divina. Você podia receber essa palavra em nome de Jesus Cristo? Queria que você abrisse a palavra de Deus em Mateus capítulo 13. Gosto muito do capítulo 13 de Mateus, irmãos. Ele tem várias sabedorias, aprendizagem, parábolas. Mateus, capítulo 13. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A sabedoria da paciência. Você está tendo paciência? Se você está conseguindo aguardar no Senhor ou você está tomando decisões precipitadas? Vamos ver o que a palavra de Deus, o que o Espírito Santo de Deus tem para mim e para você. A primeira parábola que tem no capítulo 13 é a parábola do semeador. Depois a parábola do trigo e do joio, no capítulo 24. É a parábola do trigo e do joio. A separação entre o trigo e o joio. Há uma diferença entre um e o outro. Qual é a diferença? Deus te pergunta hoje. Você está tendo paciência? Assim diz o Senhor. Parábola do trigo e do joio. A partir do versículo 24, nós vamos ler o 25, 26, 27, 28, 29 e 30. Depois nós vamos pular para o 36 e ler até o 43. E vamos aguardar no Espírito Santo de Deus, porque é Ele que fala conosco. É Ele que nos instrui, é Ele que nos ensina. Não tem isso, irmão. Pessoa mais sábia na igreja, o mais ignorante. Não existe isso. Nós temos que ter a sabedoria do Espírito Santo de Deus. É Ele que nos dá a sabedoria. Senão todos os sábios não erravam. Eles seriam perfeitos. E vira e mexe a gente vê muitos sábios dando vexame aí na obra de Deus. Passando vergonha para nós. Amém? Parábola do trigo e joio. Mateus capítulo 3, a partir do versículo 24. A palavra de Deus diz assim. Propôs-lhe outra parábola, dizendo, aleluias, glória a Deus, o reino do céu é semelhante a um homem que semeia boa semente no seu campo. Aleluia. Nós vamos ler até o 30. Mas dormindo, os homens veio seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, quer dizer, o trigo cresceu junto com o joio. E o servo do seu pai de família, indo ter com ele, disseram, Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então joio no meio do trigo? E ele disse, o inimigo em que fez isso. O servo lhe disseram, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém ele disse, não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Finalizando o versículo 30. Deixai crescer ambos juntos até ceifar. E por ocasião da ceifa direi ao ceifeiro, colhei primeiro o joio,
e atai de molho para queimar, para o trigo ajuntar no meio do celeiro. Agora vamos pular para o versículo 36. É a explicação desta parábola. Nós lemos a parábola do joio e do trigo. Agora Jesus vai nos explicar essa parábola. Aprenda, meu irmão, através do Espírito Santo. Versículo 36. Então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa. E chegando aos pés deles, os seus discípulos, dizendo: explicai-nos a palavra do joio do campo. E ele respondeu e disse: o que semeia boa semente é o Filho do homem. O campo é o mundo, e a boa semente são os filhos do reino. O trigo são os filhos do reino. E o joio são os filhos do maligno, aqueles que não aceitam a palavra de Deus. Até o versículo 83. O inimigo que o semeou é o próprio diabo, assim diz o Senhor. E a ceifa é o fim do mundo, e os ceifeiros são os anjos. A ceifa é o fim do mundo, que vai queimar. E os ceifeiros são os anjos. Assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será a consumação desse mundo. Então Satanás, seus exércitos, seus anjos malignos, mas as pessoas que não aceitam a palavra, não aceitam Cristo, não aceitam essa palavra, não querem mudar de vida, são teimosos, não querem aceitar a palavra no coração, não querem mudar de vida, não querem fazer as coisas ordenadas, as ordenanças do Senhor, da palavra de Deus, vão ser queimadas. Assim diz a palavra. Não é eu que estou condenando ninguém, não. A palavra está falando isso. 41. Mandará o Filho do Homem os seus anjos e eles escolherão o seu reino e tudo que causou escândalo e os que cometerem iniquidade, esses estão perdidos. A justiça de Deus vai alcançar todos os malignos, todas as pessoas más, todas as pessoas que não aceitaram Jesus, todas as pessoas que estão em pecado, todas as pessoas que estão fazendo coisas que estão desagradando a Deus, abominando Deus. Esse mundo vai acabar, meu irmão. E lançai-los na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, isso é o final de Satanás e seus exércitos. E as pessoas que não obedecem à palavra de Deus. Isso é uma ordem clara do Senhor. E para finalizar o versículo 43, o último versículo. Então os justos resplandecerão como o sol. Brilharão como o sol. No dia do juízo, os justos brilharão como o sol. Como o sol da manhã, quando brilha, quando você acorda, aquele sol maravilhoso. No reino do seu Pai. Quer dizer, vai estar junto com Jesus. Se você aceitar Jesus agora, nesse momento, pedir perdão dos seus pecados, se arrepender profundamente, de corpo, alma e coração, você vai ver o reino de Deus. Você vai ver, esse sol vai bater na sua cabeça. Quem tem ouvido para ouvir, ouça essa palavra. Assim diz o Senhor. Quem tem ouvido, ouça. Você está ouvindo agora essa palavra. Essa parábola que é a comparação. Parábola é Jesus comparando a terra, o plantio, a semente, com o reino de Deus. Esse é o significado dessa palavra. Queria orar e pedir permissão ao Espírito Santo de Deus para falar conosco. Amém? Pai Santo Poderoso, obrigado, Senhor, por essa rica, maravilhosa parábola. Deus, em nome de Jesus Cristo, estamos aqui, Senhor, te aguardando a sua volta, para o Senhor fazer o juízo dessa terra. Deus, em nome de Jesus Cristo, eu abençoo e santifico essa pessoa que está escutando essa palavra. Em nome de Jesus, que essa palavra entre e germine no coração desse irmão e dessa irmã. Essa oração que eu faço, que na vitória, em nome de Jesus, você poderia dizer amém? Você poderia glorificar o nome do Senhor Jesus? A sabedoria da paciência e a certeza de uma boa colheita na sua vida. A lei da semeadura. A semeadura é algo que planta. A Bíblia ensina que toda ação
Toda palavra e toda escolha é uma semente que temos. E essa semente vai gerar consequência em nossas vidas. Gálatas capítulo 6. Deus não deixa enganar ninguém. Deus é claro com a sua palavra. Pois o que o homem semear, preste atenção, que é a palavra, ele vai colher. Aqui o que você semear, meu irmão, você vai colher. O que você está semeando no seu dia a dia, na sua casa, no seu trabalho, na sua família. Hoje Deus fala que quem semeia no Espírito de Deus, você está semeando bondade? Você está semeando fé com as pessoas? Você está semeando, irmão, amor para o seu próximo? Porque se você estiver semeando pelo Espírito, você vai colher vida eterna. Assim diz a palavra. Mas quem semeia, quem vive da carne, que deixa o seu ego dominar, o seu eu te dominar, os seus desejos te dominar, não deixa o poder do Espírito Santo de Deus matar essa carne que está sobre você. Pessoa que semeia egoísmo, pessoas egoístas, pessoas que se contentam com destruição, com perca de pessoas, com tristeza da pessoa, se sente alegre, ela vai colher corrupção na vida dela. Só vão ser rodeados por pessoas corruptas. A semente plantada, ela é opcional. Quem escolhe o que plantar, você que vai escolher o que você vai estar plantando. Mas, na hora de colher, a colheita é obrigatória. Você querendo ou não, você vai receber o que você plantou. Aí entra a paciência, a sabedoria da paciência. É o contexto bíblico, frequentemente chamado como longanimidade. Você tem que ter paciência. Não é uma paciência que nós temos que ter na obra de Deus, não é uma coisa passiva, é uma coisa ativa, uma paciência ativa. É uma virtude ativa que nós vamos ter. Porque ela vai produzir o poder do Espírito Santo de Deus em nossas vidas. Tiago, capítulo 5, usa um exemplo do agricultor que espera pacientemente por uma chuva que vai dar preciosos frutos para aquela terra. Assim é a sabedoria. Entende que existe um intervalo entre plantar e entre colher. E a impaciência pode destruir, acabar com esse fruto que você está plantando. Então, meu irmão, nós temos que ter paciência na obra de Deus. A paciência envolve fortalecer o nosso coração. Se a gente se sentir fraco, decepcionado, tenha paciência na obra de Deus. Aguarde o momento do Senhor. Nós temos que manter a fé, mesmo quando não há sinais nenhum visíveis de crescimento na obra de Deus. Nós temos que confiar em Deus, saber que Ele está atuando, que Ele está agindo em oculto, sem nós mesmos saber. Deus está agindo na sua vida. Gálatas capítulo 6, ele incentiva, no versículo 9, e não nos cansemos de quê? De fazer o bem, não importa quem, não importa a hora, não importa que momento, o que está acontecendo em nossa vida, vamos buscar fazer o bem. Pois no tempo oportuno colheremos se não desanimarmos, se não perdermos a paciência. Não podemos perder a paciência, porque Deus vai dar uma boa colheita para você.
para a sua família, para a sua casa. A colheita é garantida pela justiça e fidelidade de Deus. Deus é fiel, né? Se a tua palavra promete, vai ser cumprido na sua vida. Nada, quando você aceita Cristo na sua vida, quando você fica totalmente dependente de Cristo, nada na sua vida é sorte. Nada é por acaso. A colheita não ocorre no tempo do seu tempo, na sua hora, conforme você quer. É no tempo, não é no tempo humano. É no tempo próprio. É o tempo de Deus. Porque quando essa colheita vir no tempo de Deus, vai ser uma colheita perfeita. Vai ser algo sobrenatural na sua vida. O princípio da colheita também traz a promessa de restauração nas áreas que pareciam perdidas na sua vida. As áreas secas, as áreas improdutivas. Pode ser no seu relacionamento conjugal, pode ser no relacionamento familiar, pode ser no seu trabalho. Hoje Deus fala fortemente, meu irmão, para mim e para você. Pratique a bondade. Pratique a integridade. Pratique hoje na sua vida a obediência à palavra de Deus. Espere, meu irmão, o tempo de Deus na sua vida. Pois eu queria dizer para você que a colheita vai ser certa. Mas você precisa ter paciência e perseverança na obra de Deus. A sabedoria da paciência é a certeza de uma certa colheita na sua vida. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Irmão, irmã de Cristo, um homem obreiro, servo da casa de Deus. Vivemos em um mundo que muitas vezes dentro da própria casa de Deus, dentro da igreja, onde a linha entre o genuíno e o falso a gente fica sem perceber. A gente não entende o que é certo, o que é errado, o que é joio e o que é trigo. A gente fica indeciso. E isso pode nos trazer fraqueza. Nós podemos ficar fracos espiritualmente. Nos deparamos com situações que nos provocam na nossa carreira cristã. Situações que nós ficamos sem entender. Por que o mal prevalece? As pessoas malignas levam vantagem. Por que eles prosperam? A gente faz essa pergunta, a gente anda certo, correto. Porque dentro do arraial dos santos, dentro da igreja de Jesus Cristo, convivemos com atitude com pessoas que parece que não pertencem a Deus. Parece que não leem a palavra de Deus. Parece que não entendem a mensagem de Cristo. Foi exatamente sobre esse dilema que o mestre dos mestres, nosso Senhor Jesus Cristo, nos ensinou através de suas palavras. Parábolas reveladoras. Por isso que eu sou apaixonado com Mateus capítulo 13. A parábola do joio e do trigo. Diferente da parábola no início do semeador, onde o foco era o semeador, é o coração do homem. Aqui Jesus amplia a lente, amplia os nossos olhos, amplia nossas atenções e nos mostra a perspectiva de Deus sobre a história da sua igreja. A história do seu ministério, o que Deus tem para você. O que é o reino do céu? Deus lança essa pergunta para mim e para você. E como devemos posicionar enquanto essa grande colheita está acontecendo? O que está acontecendo agora, irmão? O joio e o trigo está no meio. A gente não sabe o que está acontecendo. Nós temos que ter paciência, perseverança, nos posicionar na obra de Deus. Não abaixar a guarda. A sabedoria da paciência
porque vai dar a certeza de uma boa colheita. Assim diz o Senhor, essa noite, para mim e para você. Mateus capítulo 13, do versículo 24, que é a palavra do trigo, até o versículo 30 que nós lemos. O texto diz que o reino do céu é semelhante a um homem que semeou uma boa semente no campo. Ele foi semear uma boa semente. Esse homem, com todas as suas boas intenções, com todas as suas boas atitudes, mas quando todos dormiam, cochilavam, vacilavam, dormiam, hora do sono, veio o quê? O inimigo. Veio Satanás e seus exércitos. E semeou o quê? O joio no meio do trigo. O que significa o joio? Para os ouvintes da época, era uma erva daninha específica. Era o significado do joio. Muitas vezes chamado como um trigo bastardo, que não presta para nada, como acontece dentro do arraial de Cristo. Homens e mulheres que aceitam Jesus. É duro, irmão, falar, mas não serve para nada. Qualquer vento impetuoso, qualquer problema, eles viram as costas para Cristo. Param de fazer a obra de Deus. Largam os seus afazeres. Nos estágios, o joio, nos estágios iniciais, é praticamente idêntico, igual ao trigo. Se pegar o trigo e o joio, você não vê a diferença. É a mesma coisa do homem de terno com a Bíblia debaixo do braço. A gente não sabe se ele é homem de Deus ou se ele só está nos enganando. Se ele está pregando o verdadeiro evangelho. Tornando praticamente impossível a distinção em olho nu. Cuidado, irmão. A sua raiz também se entrelaça com o trigo. Fica no meio da igreja ali, ó. Fica ali no meio. De modo que se arrancar um, se você brigar com o joio, você pode acertar, danificar o trigo do Senhor. A sua diferença fatal está no fruto. Aí que você vai conhecer a diferença do joio e do trigo. O joio, ele é tóxico, improdutivo. O trigo, que é os servos de Deus. O significado é isso, os servos de Deus. Ao perceberem o problema, querem agir imediatamente. Versículo 28 que nós lemos aqui, ó. E eles disseram, o inimigo a quem fez isso? E o servo lhe disse, queres, pois, que vamos arrancá-lo? Eles perguntaram, né? O senhor quer que nós arranca esse joio? Mas o dono da casa, que é Jesus, com a sabedoria, responde no versículo 29. Não. Imediatamente cessa. Hoje, Jesus fala para você, não. Não acuse ninguém. Não jogue pedra em ninguém. Não lance ninguém fora da casa de Deus. Não há de você de julgar se ele é joio ou se ele é trigo. Por quê? Para que o separe o joio e vocês não arranquem também os trigos. Tem muitos obreiros da casa de Deus que estão arrancando os trigos da casa de Deus. Assim diz no versículo 29. Porém ele disse, não, para que colhemos o joio, não arranqueis também o trigo com eles. Jesus, em sua infinita, imensurável graça, não nos deixou sem nenhuma interpretação. Podemos entender claramente, porque lá em Mateus, capítulo 3, versículo 36 a 43, que nós lemos, Jesus explica tudo para nós. Preste bem atenção, o semeador é o Filho do homem. É Jesus. É o próprio Deus.
O campo ali é o mundo, é as pessoas do mundo, é tudo que está acontecendo ao nosso redor, é a televisão, é a internet, significa o campo. A boa semente, aqueles que são firmes nessa palavra, aqueles que fogem do pecado, aquele que não larga a mão do arado, aquele que não desiste, aquele que tem paciência no Senhor. São os filhos do reino, aquele que os nomes estão escritos no livro da vida. É o trigo. O joio, irmão, são os filhos do maligno, aquele que não aceita essa palavra hoje, que Deus está falando para mim e para você, que o Espírito Santo está falando junto com você. O inimigo que foi lá lançar aquele joio é o próprio diabo, é o próprio Satanás. Ele trabalha 24 horas para tirar você do reino de Deus, meu irmão, para fazer você perder a sua bênção, para rasgar o seu nome no livro da vida. E essa colheita é o fim do tempo. É a chegada do Messias. É o grande arrebatamento. E todos os ceifeiros são os anjos do Senhor. Aqueles que vão estar defendendo, batalhando todos os trigos da terra. A grande verdade que aprendemos aqui é que, enquanto a igreja de Cristo benigrar estiver nesse mundo, batalhando, o bem e o mal coexistirão. Não vai acabar, meu irmão. Não vai acabar os joios dentro da igreja. Em nome de Jesus vai multiplicar os trigos e nós vamos transformar esse joio, por milagre, pela graça de Deus, em trigo, dentro da casa de Deus. Por isso, meu irmão, que Jesus fala, perdoe o seu irmão. Não importa o que ele fez. Não importa se ele está te perseguindo. Não importa se ele fez motim contra você. Eu queria dizer para você, Jesus fala, não larga o arado. Seja paciente no Senhor. O joio não é o pecador de fora, mas o falso crente dentro da igreja. Esse que é o joio. A imitação que está dentro do campo de Deus, dentro da casa de Deus. A sabedoria da paciência. É a certeza da colheita. Você poder receber essa palavra em nome de Jesus? Eu vou deixar para você, meu irmão, em nome de Jesus Cristo, 3 lições hoje para a igreja de Jesus Cristo, para homens, mulheres de Deus, servos de Deus, jovens, para todos que estão escutando a minha voz, esta palavra. A sabedoria da paciência, a certeza da colheita. A primeira lição, a necessidade da vigilância espiritual. No versículo 25, preste bem atenção, mas dormindo o homem veio o inimigo e semeou o joio e no meio do trigo e retirou-se. Enquanto o homem dormia. A primeira lição é um chamado para a nossa vigilância. Vocês têm vigiado? Você tem orado e esquecido de vigiar? Hoje Deus está mandando nós vigiarmos, irmão, na obra de Deus. O texto é bem claro. O inimigo agiu enquanto os homens dormiam. Muitos estão deixando o inimigo dominar porque estão dormindo. Não estão vigiando. O problema não era o cansaço físico, mas a sonolência espiritual. Estão dentro da casa de Deus, mas não estão sendo despertados espiritualmente. Assim como a parábola, o diabo ele não descansa. O inimigo dessas árvores ele não descansa. Assim como na parábola, o diabo não descansa em momento nenhum. Ele é um semeador incansável do mal. Ele não precisa criar algo do zero. Ele é imitador, ele imita.
ele planta falsos irmãos, ele planta falsas doutrinas, ele planta falsos evangelhos ao lado da palavra, ao lado da verdade, ao seu lado. A igreja dorme quando deixa de vigiar em oração. Você tem buscado o Senhor em oração, pedido Ele discernimento espiritual. Quando relaxa o estudo da palavra e quando abre mão do discernimento espiritual. Então precisamos vigiar, viver em oração, aprendermos mais da palavra, de se alimentarmos da palavra de Deus. Para quê? Para nós termos discernimento espiritual. Aí nós vamos fazer separar o joio do trigo. O joio cresce juntamente no momento dessa escuridão, onde a luz da verdade é negligenciada por nós mesmos, nossas mazelas, nossos desejos. A palavra de Deus diz assim: seja sóbrio e vigiante, pois o diabo, olha só, seja sóbrio e vigiante, porque o diabo, vosso adversário, anda ao seu derredor, clamando como leão, buscando quem possa tragar. Querido irmão, querida irmã, a primeira lição é a necessidade da vigilância espiritual. Receba essa palavra em nome de Jesus. A sabedoria da paciência é a certeza da colheita. A segunda lição que podemos aprender, a sabedoria da paciência é o nosso discernimento. Você tem lido, buscado oração, entendido a palavra de Deus? Que não adianta você ler a palavra de Deus e você não entender, ou entender errado, não ter discernimento. Versículo 29 e 30, a parábola deixa bem claro para nós, de 29 e 30. Porém, eles disse, não para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Isso é sabedoria. Olha o 30 aqui que fala. Deixai crescer ambos juntos, até que a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi ao ceifeiro, colhei primeiro o joio, e atai o molho para queimar, mas o trigo ajuntai no celeiro. Deixe crescer junto. Usa a sabedoria, a paciência. A segunda lição nos ensina sobre a paciência de Deus. E os nossos limites para julgamento na casa de Deus. O servo queria agir com o pé. Estava achando que estava tudo certo. Arrancando o joio imediatamente. Quantos irmãos? Quantos estão hoje sem fazer a obra de Deus, no mundo, jogado pelos cantos, decepcionado com irmãos que lançam eles fora da casa de Deus? Quantos irmãos? Sem igreja, sem caminho, sem acreditar nessa palavra, por causa que nós acusamos essas pessoas. A ordem do Senhor é não faça isso. Hoje Deus fala a você, obreiro da casa de Deus. Obreira, missionária, pastor. Vocês não estão fora dessa lista. Servos de Deus. Hoje Deus fala não. Sabe por quê? Sabe por quê? O primeiro, porque nossa capacidade em julgar é falha. Nós não temos essa capacidade, nós não temos esse poder. Ficar julgando as pessoas, condenando as pessoas, achar que as pessoas não têm condições de mudar as suas atitudes. Eu queria dizer para você que essa pessoa que você está acusando, essa pessoa que você está jogando fora dentro da casa de Deus, vai ser uma bênção na sua vida. Porque Deus quer assim. O que parece joio pode ser um trigo. E pode muito frutificar a sua vida, meu irmão. O que parece trigo pode ser um joio disfarçado. Esse irmão que se abraça, é ele que vai te dar uma facada. Por isso você precisa ter discernimento. Em nosso zelo precipitado, corremos o risco de ferir vidas. Arrancar
do campo um verdadeiro filho de Deus, um filho do reino, que estava em processo de crescimento. Muito cuidado, meu amigo. Isso não significa ausência de disciplina da igreja, que eu tenho certeza que toda igreja ensina isso. Todo pastor que lê esta palavra ensina isso. Esse julgamento pertence exclusivamente, somente a Deus. A palavra de Deus diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Porque com juízo conjugaste, sereis julgado. E com medidas, como tivesse medido, vão de vós medir. Assim diz o Senhor. A sabedoria da paciência é a certeza da colheita. Ali. Então a segunda lição, a sabedoria da paciência é o discernimento. Tenha discernimento na casa de Deus. Terceira e última lição para a gente encerrar. A certeza da justiça de Deus. A justiça divina é na colheita final. Versículo 30, ajuntai-vos primeiro o jogo, mas o trigo recolhei o meu celeiro. A terceira lição nos enche de esperança e de amor. A paciência de Deus não significa indiferença, impunidade, de forma alguma. A colheita, ela é certa. Haverá um dia de separação. Os anjos e farão colheitas. O joio e o filho do maligno, aqueles que viveram na imitação e da falsidade, serão lançados na fornalha. Muito cuidado, meu irmão. Mas o trigo vai ver o reino de Deus. Vai estar com Cristo. A palavra de Deus em Apocalipse 22, versículo 20, para encerrar, fala assim: aquele que dá testemunho dessas coisas, certamente vem sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A sabedoria da paciência é a certeza da colheita final. Aleluia, glória a Deus. Amado irmão, amada irmã, em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe, santifique a sua vida. Que tudo, Senhor, tudo de bênção o Senhor possa dar para você e sua família. Eu quero orar pela sua vida, pela sua casa, por tudo que Deus pode fazer por você, porque a sabedoria da paciência é a certeza. Deus, Pai Santo, Poderoso, eu entrego o teu filho em tuas mãos, abençoa, santifique e purifique a vida do teu filho. Essa oração que eu faço em nome de Jesus. Amém, amém, amém.